Aqui nós estamos conversando sobre questões da vida, já falamos muito sobre ansiedade, já falamos também muito sobre perdão, amor, assuntos que são comuns a todos nós, e tem um que também diz respeito a todo ser humano, que se chama relacionamento. Em um mundo onde a gente tem visto cada vez mais mulheres inimigas de homens e homens inimigos de mulheres, né? Falando, eu não preciso de um, o outro fala, eu também não preciso. Mas quando nós falamos de relacionamento, é inevitável falarmos também de casamento. E a gente quer conversar sobre isso hoje, aqui com você. E eu espero que você aprenda muito com a palavra e que você aplique cada uma das coisas que a gente vai conversar aqui na sua vida de relacionamento. E o interessante é que a pergunta, na verdade, que eu recebi foi sobre como eu sei que eu posso começar um. Eu me lembrei na hora de um texto de Cantares, que o sábio fala para não despertar o amor antes que este o queira. Mas eu fiquei pensando nisso e me veio muito à mente também o relacionamento que nós temos no nosso casamento, entre homens e mulheres. E eu lembrei de dois textos. Gênesis 2, 24 e 25. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O outro texto é Gênesis 3, 7 e 8. Fala assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esses dois textos sempre me chamou a atenção para fazer um contraste, né? Entre a paz e a harmonia vivida por eles estavam nus e não se envergonhavam, e nenhum se sentia vulnerável ao outro. O homem não era uma ameaça para a mulher não era ameaça para o homem, mas depois da queda, uma disputa de quem é mais culpado e uma disputa de quem é Deus, né? Quem é que vai dar as regras agora? E a vergonha e a vulnerabilidade. Aí você vê o impacto do pecado na vida dos relacionamentos. E um olhar que procura defeito, né? O tempo inteiro. Eu vi uma vez uma pessoa falando assim, engraçado que o homem culpa a mulher culpa a serpente, e no final a serpente não pode culpar ninguém, porque só acaba nela, né? Mas é engraçado a gente fazer esse paralelo e pensar que existe um padrão de Deus para o relacionamento entre homens e mulheres, no casamento, né, na vida familiar, mas o pecado destrói tudo isso. Destrói o padrão, destrói a beleza da harmonia, da paz. E no final das contas, casamento nada mais é do que dois pecadores convivendo debaixo do mesmo teto. E eles precisam conviver com as falhas um do outro e buscar sempre a harmonia e a paz desse relacionamento um com o outro. Uma coisa que me chama atenção é que você começa a viver essa história do casamento, do relacionamento. Tem esse momento onde eles vão se esconder de Deus, e o primeiro ato da queda, assim, depois da queda, é os homens construírem alguma coisa dentro de um casamento sem depender de Deus. Você imagina, o primeiro ato é o ato de se cobrir. E tá tão errado e tá tão contra o que Deus quer, que Deus aquela não vai ser a roupa deles, né? Deus vai matar um cordeiro depois e vai cobri-los, tipificando o Cristo. Eles não sabem cobrir a sua vergonha, né? Não sabem. A sua culpa. E a gente vive fazendo isso nos relacionamentos. É triste porque, de alguma maneira, a gente vive tentando dar uma solução à parte de Deus, a dar uma resposta para nós que Deus não deu, e aí a crise se estabelece. E você olhar para um cara que não conhece a Deus e ver esse cara fazendo isso, você fala, tudo bem. O ruim é quando a igreja parou de depender de Deus, sabe? A igreja hoje ela é altamente assim,
nos dê alguns passos, algumas formas de viver. A igreja parou de olhar para as Escrituras e ver o jeito de Deus para viver um relacionamento. E começou a perguntar para a sociedade, para os sábios do mundo, o que eu devo fazer para viver um bom relacionamento. E o que aconteceu? A igreja vive a mesma tragédia do mundo, Sim. sabe? A tragédia de relacionamentos que nunca dão certo. E que Relacionamentos nunca quebrados. funcionam. Relacionamentos assim, você olha, dá vergonha de olhar e quando você se aproxima demais, você percebe as feiuras daquilo. Eu me lembro de uma história. Como pastor, uma vez eu fui aconselhar um casal, e eles estavam se separando naquela hora, e o marido havia agredido a esposa. E a esposa falou: eu vou te deixar. E ele falou bem assim: mas o seu amor me cura. Parecia até o Lulu Santos, né? Aí ela mostrou as marcas, né? Os roxos, e falou: e o seu me machuca. É triste quando a gente não consegue perceber o nosso caminho, o caminho de Deus para o homem, do relacionamento, o caminho de sujeição e de sacrifício. E aí você abre mão do caminho de Deus e pergunta para o mundo: o que eu devo fazer? E o mundo vai falar bem assim: ouve o seu coração, ouve os seus direitos. Seja feliz. Seja feliz. E no final das contas, assim, ninguém está feliz. Está todo mundo insatisfeito. E cada dia que passa parece que esse negócio de relacionamento é uma tragédia e não uma confusão que vale a pena, né? Sim, e você vê o impacto do pecado na vida dos discípulos e dos religiosos, né, também. Lá em Marcos capítulo 10, quando eles vão falar sobre divórcio, né? E aí eles vão para exceção, né? Não, eu vi você falando isso esses dias, eu gostei demais. Lendo Marcos com um amigo, sim. Você vai explicar o texto, eu falei: brilhante. Eu não tinha percebido esse ponto que você vai falar aí agora como parte do discipulado. Eu falei: gente, eu li esse texto a vida inteira e eu nunca tinha visto. Eu acho que vai acrescentar demais aqui agora. É porque Jesus sai daquele momento em que eles precisam viver em paz uns com os outros. E aí, mas vocês também precisam viver em paz dentro de casa, né? No seu relacionamento. E é legal porque quando eles perguntam sobre divórcio, eles vão para a exceção, né? Que foi dada por Moisés, né? A carta ali permitida pela lei de Moisés. E Jesus dá a razão do porquê isso foi permitido. É a dureza do seu coração. É o pecado. Mas quando Jesus vai falar sobre o relacionamento, ele se volta para o padrão. Ele volta para Gênesis 2. É como se os fariseus estivessem indo para Gênesis 3 e Jesus indo para Gênesis 2. Eles estão em direções opostas. E eu acho fantástico que em Mateus 19 dá uma luz maior, né? Porque quando Jesus fala desse assunto com eles, os discípulos têm a mentalidade dos fariseus. Porque quando Jesus termina a conversa com os fariseus, os discípulos falam assim: se essa é a condição para o homem, ou seja, um casamento, uma única mulher, no que diz respeito ao casamento de um homem, por que casar então? Então você vê que a mentalidade dos discípulos é uma mentalidade pecadora, né? Um coração endurecido, de que eles não conseguem viver em paz uns com os outros dentro do seu próprio lar, né? E isso faz parte do discipulado. Eu lembro que eu preguei isso num casamento uma vez e eu pensei assim: eu não vou falar sobre índices de divórcio, porque tem gente que adora, né, falar de índices de divórcio em casamento. Eu falei: não, eu vou falar sobre discipulado, que é o que o texto fala, né? Jesus está preparando os seus discípulos e o casamento faz parte disso. E eles precisam voltar à excelência, ao padrão, para poder se ajustarem e não à exceção, né? Por causa da dureza de coração. O ponto de Jesus é: o coração de vocês precisa ser transformado para vocês viverem em paz uns com os outros e em paz também entre vocês, entre homens e mulheres, dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. E aí, e quem pode mudar o coração, né? O texto todo de Marcos vai dizer que só Deus pode fazer, porque para o homem é impossível fazer essa mudança. E é tão interessante você pensar no cristianismo como
quem dá direção à sociedade com relação ao relacionamento. Esses dias eu estava ouvindo Guilherme de Carvalho falar sobre isso. E ele vai trabalhar uma ideia interessante, tirando o mundo judaico no passado, o amor era uma divindade. Então você, de alguma maneira, toda relação sua era uma invasão de uma divindade. Você não poderia lutar contra aquilo. Então todo desejo sexual, de alguma maneira, é quase que uma possessão. Como é que você luta contra um Deus? E vem o cristianismo. E ali a primeira revolução sexual acontece, porque o cristianismo ele tira o amor desse lugar de Deus e coloca-o no lugar de criatura. Então ele pode ser domado, ele está a serviço. O amor ele não existe para si mesmo. O amor existe, como todas as coisas existem, para glorificar a Deus. Então, uma coisa interessante é como é que isso mudou o mundo. Você começou aí hoje falando sobre as lutas de homem contra mulher. Hoje o nosso tempo está muito disso, né? Você tem um problema sério de identidade, sério em vários pontos. E uma delas o amor é um negócio tão complicado que eu não consigo mais dizer nem o que é homem, o que é ser homem, nem o que é ser mulher, e isso nem entra no jogo mais. A coisa vai nessa complexidade. E aí você olha para o cristianismo, porque o cristianismo está dentro desse mundo onde o amor é um ser divino, a mulher é um ser sem importância. Como é que o cristianismo vai combater de verdade essa sociedade patriarcal? Paulo vai falar bem assim: ama sua mulher como Cristo amou a igreja. Um cara que pode matar a mulher dele, que pode separar a hora que quiser, até no mundo judaico você está tendo isso, ele fala assim, dê a sua vida pela sua esposa. Olha a elevação da mulher numa hora dessa, sabe? Eleva o padrão e o valor da mulher a um nível. Ele fala assim, ninguém corta a própria carne, ninguém machuca a própria carne, antes cuida dela. Então cuida da sua mulher como você cuida de você. Começa a mudar o princípio das coisas, né? Começa essa mensagem bíblica do princípio da mulher também ser criada à imagem e semelhança de Deus. Olha a valorização que isso dá ao relacionamento e como isso revoluciona tudo. Ao invés de você destratar, você trata com dignidade, você trata com valor, você se entrega por ela. Então não é alguém que você desiste quando não dá certo. Não é alguém que você abre mão quando de alguma maneira falou uma coisa que você não gostou. Alguém que você vai dar a vida por ela, você não desiste por nada, sabe? Você vai lutar até o fim para que isso funcione, né? O compromisso do casamento vai ser feito até o último custo dele. Então a coisa boa da gente lembrar aqui não é uma coisa não é para ser frágil, sabe? É para ser poderoso nesse sentido, eu vou me entregar a isso e essa entrega é que vai fazer com que esse casamento funcione, que esse relacionamento funcione. E voltar sempre para esse padrão, né, de excelência, de que eles viviam em paz e em harmonia, né? Ambos desfrutavam. Eles estavam no lugar que Deus deu para eles e dependiam do mesmo Deus. Eu aprendi isso uma vez, né? Que eles estão no lugar que Deus lhes deu e o lugar aponta para a dependência deles de Deus. Quando Jesus volta ao padrão de excelência, ele está dizendo assim, meus discípulos, esse aqui é o padrão para vocês. Por isso que a mentalidade deles é muito parecida, sendo muito parecida com a dos fariseus, eles falam, nossa, então isso é muito difícil. Esse tipo de relacionamento que o Senhor quer é muito difícil. Uma vez eu li algo do tipo assim, a ética, pode dizer, matrimonial, sexual de Jesus para os seus discípulos. Você vai casar e com essa mulher você vai perdoar e ter um relacionamento de paz e harmonia com ela. E vocês vão ser meus discípulos quando vocês fizerem isso também, desse relacionamento. Aí esse texto de Paulo é fantástico, o tanto que ele eleva o valor da nossa esposa, né? De que eu preciso estar pronto a dar minha vida por ela.
Tem uma vez que eu ouvi uma coisa muito dura do Paul Washer. Ele costuma ser duro, né? Nas coisas que ele fala. Mas algo que ele falou assim... É como se ele falava assim... Se você tivesse numa situação em que você tivesse que salvar seus filhos ou sua esposa, ele chega a dizer assim, salve sua esposa. Eu ouvi. Eu pensei, meu Deus do céu. Ele falou, salva ela. Você tem uma aliança com ela. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha o tamanho do valor da minha esposa pra mim. E eu preciso me comprometer com esses votos, né? Numa época, eu tava conversando hoje com um presbítero, ele falou, o número de casamentos só aumenta. Aí eu fico me perguntando, será que as pessoas têm noção dos votos que fazem, né? E será que elas vão manter esses votos? É algo muito sério, né? Não é só uma festa, uma boa fotografia, uma boa filmagem, né? Depois da festa que vem um relacionamento, né? E a aliança sustenta o relacionamento. Então, João, impressionante o valor disso, né? E uma coisa que, infelizmente, a gente parou de entender, o evangelho é que vai trazer sentido ao relacionamento. Eu sempre me assusto porque a igreja quer um caminho mais fácil. Sabe, você já viu assim, você vai em encontros de casais, rapaz, e as soluções, vamos tirar Deus da história. Então, assim, tudo que a sua esposa precisa é de uma flor, de um presente, a sua esposa precisa de uma palavra de elogio, tudo que você precisa tem a ver com isso. E ninguém percebe também o jogo da barganha. Sabe? Toda hora tem muito disso. Assim, eu te dou isso para eu ganhar aquilo. Uhum. Quando é que as pessoas vão cair na ideia de que o relacionamento cristão é o relacionamento do servo? Sabe? Você entra num casamento para servir. E tem uma coisa que ser servo vai tirar de você. Sabe? Vai tirar de você o direito. Antigamente as pessoas pensavam mais ou menos assim, né? Eu entro com 50% no casamento, você entra com 50%, 50 mais 50 vai dar 100, beleza, tá dando certo. Aí depois o pessoal ficou mais santo um bocadinho, falou, eu entro com 100, você entra com 100. Não, 100 mais 100, 200. É melhor ainda. Mas a proposta não é essa. Você vai para o texto de Paulo aos Efésios, a conversa não começa aí. A conversa começa assim, sede parecidos com Deus como filhos amados e andar em amor assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Daqui a pouquinho você vai chegar no versículo 18 lá do texto de Efésios, capítulo 4 ou 5, não estou lembrando aqui agora. Vai falar bem assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então toda a estrutura é a estrutura de parecer com Deus e de ser cheio do Espírito Santo. Depois começa a vir a realidade do casamento. Então por que eu vou fazer o que eu vou fazer no casamento? Porque eu quero parecer com Deus. Sim. Porque eu quero ser parecido quero ser cheio do Espírito Santo. Ou porque eu pareço com Deus e sou cheio do Espírito Santo. Então 100 vezes 0.